Estamos de volta com Pensamento Jurídico. Hoje uma edição especial para destacar a entrevista do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Neste bloco, ele vai falar sobre o tempo de validade de uma Constituição. Confira. Por outro lado, ministro, ela já foi emendada mais de 70 vezes. Isso é um número excessivo ou estaria na hora de refazer essa Constituição? Não, eu tenho a impressão que não há que falar em refazer a Constituição. Temos que prosseguir nesse processo, vamos chamar assim, de fazimento e aplicação da Constituição. É claro, essa Constituição foi votada num momento inflacionário. Nós estávamos em 88, 5 de outubro, e já tínhamos uma inflação acentuada. Logo em seguida, vamos ter no governo Collor aquela inflação exagerada que traduz o final do governo Sarney. Plano Collor, a gente se lembra, o Plano Collor 1 vem com aquela epígrafe, 84,32%, que era a inflação de um único mês. Portanto, logo nos primeiros momentos de aplicação dessa Constituição, nós tínhamos que enfrentar essa questão sensível de debelar a inflação. Essa era a meta número 1 de qualquer governo, porque, do contrário, não se conseguia traçar políticas públicas, estabelecer planos, em suma. Então, foram muitas as lutas travadas, até que se veio, a partir do governo de Itamar Franco, com Fernando Henrique no Ministério da Fazenda, pôde-se estabelecer o chamado Plano Real, que conseguiu a estabilização. Então, o foco era superar essas questões. E a Constituição, então, tinha normas várias de caráter inflacionário, reajustes de vencimentos de servidor, previu-se até uma limitação de juros, que nunca se implementou, virou uma norma meio que peculiar, né? Alguns fazem uma certa caricatura com isso. Tentou-se tabelar os juros de 12%. No momento inflacionário, o Constituinte quis fazer algo nessa linha, mas isso tudo vem sendo superado pelo processo de emenda. O que é interessante é que o processo de emenda não atingiu direitos e garantias fundamentais, não atingiu a sistemática de divisão de poderes, tem tratado de matérias que não são centrais no texto constitucional, mas que são relevantes. Por exemplo, número de anos para se aposentar, a idade para se aposentar, temas que também tinham sido colocados no texto constitucional, até como garantia dos servidores, numa premissa inflacionária. A própria inflação ajudava a financiar o pagamento de salários de servidores naquele contexto. Temas conjunturais pontuais não interferiram, por exemplo, na permanência dessa Constituição? Não, exatamente. Então, se nós olharmos, algumas matérias importantes foram votadas, a reforma administrativa, a modernização, mas não são temas, digamos, de centralidade do texto constitucional. Então, houve muitas mudanças importantes, tendo em vista o arcabouço analítico do texto constitucional. Mas nós não estamos a falar de temas centrais da cidadania. Esses temas até têm sido vitalizados. Veja que nós tivemos agora emendas constitucionais, por exemplo, da reforma do Judiciário, que enfatizaram ainda mais a ideia da celeridade do processo. Portanto, se há mudanças no âmbito dos direitos e garantias individuais, em geral, elas ocorrem para enfatizar os direitos. Só para a gente encerrar, existe um momento ideal para se refazer uma Constituição, uma ruptura institucional, e existe também uma Constituição ideal, um modelo ideal de Constituição? Acho que não, porque isso depende sempre da cultura constitucional de um dado povo. Mas é claro, quando a Constituição não mais regula as relações, né, como aconteceu no regime passado, veja que houve um consenso básico, nem as forças que vinham do regime anterior e que continuavam a ter influência política quiseram sustentar aquela ordem, né? Poderia ter havido uma proposta, por exemplo, de emendar aquela Constituição, né? Mas não houve nenhuma proposta nesse sentido. Houve um consenso básico no sentido de construir uma nova ordem. Por quê? Porque, naquele momento, já se esgarçavam as relações. A Constituição já não tinha mais força normativa. Havia uma desconfiança em relação a ela. Tantas vezes ela tinha sido mal utilizada, né? Mal
versada naqueles anos todos. Então, se a Constituição perde força normativa, de alguma forma ela perde também essa legitimidade. É preciso que o indivíduo, de alguma forma, o utente, aquele que tem alguma relação com a Constituição, com ela se identifique. Do contrário, realmente ela perde legitimidade e certamente terá que ser substituída. Sobre a obra que o senhor está lançando também, que discute os 25 anos da Constituição, qual que é o objetivo dela, a quem ela se destina, é de fácil entendimento ao cidadão comum? Não, esse projeto era um projeto de escrever comentários à Constituição de 88, um projeto que inicialmente me foi apresentado pelo professor Canottieri, depois foram agregados novos colegas, o professor Lene, o professor Ingo, para escrever uma obra completa sobre a Constituição de 88, fazer comentários como fazem os europeus, com um plano detalhado, mas envolvendo vários autores de diversas correntes. E assim nós fizemos. Começamos isso em 2006. O trabalho hercúleo de coordenar cerca de 130 autores. Desde 2006 nós estamos envolvidos com esse projeto. Felizmente, logramos lançá-lo agora, quando estamos celebrando esses 25 anos da Constituição, e acho que é uma justa homenagem. E mostra também um texto, a meu ver, consolidado, porque ninguém faz um projeto deste para uma Constituição que esteja para ser eventualmente superada. O envolvimento também do professor Canottieri nesse trabalho é um dado positivo, forte, do significado dessa Constituição no plano do constitucionalismo mundial. Não é? Se trata de um grande nome do constitucionalismo mundial que se envolveu nessa empreitada. Essa obra é uma obra em parceria da editora Saraiva, do Instituto Brasiliense de Direito Público de Brasília, ao qual eu pertenço, e da Almedina, uma editora portuguesa muito conhecida que publica as obras do professor Canottieri. Nós estamos muito satisfeitos de ter conseguido esse feito e de ter conseguido o lançamento ainda nos 25 anos da Constituição. Ministro, mais uma vez, muito obrigado. Bom, nós conversamos então com o ministro Gilmar Mendes do STF, que discutiu aí os 25 anos da Constituição, a estabilidade democrática do país. Nós vamos ficar por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.